Olá, bom dia! O tema que eu trouxe hoje é colocar só a tecnologia auditiva. Será que é suficiente? O que acontece quando você coloca uma tecnologia auditiva, mas na verdade não muda comportamento algum? Durante muitos anos eu estudo as perdas auditivas e mais do que estudar sobre o treinamento auditivo, o treinamento cognitivo, o uso da tecnologia, é estudar o comportamento das pessoas. Por que em algumas situações dá tão certo? Por que em outras situações não dá certo? E eu atribuo grande parte do sucesso do uso da tecnologia auditiva, seja um aparelho auditivo ou um implante coclear, ao comportamento de escuta do paciente, ao novo formato que ele adquire, né? Vai colocar a tecnologia, vai colocar o aparelho auditivo, vai colocar o implante coclear e tem um entendimento sobre esse uso, tem um comportamento de escuta, né? Que já não é passivo, né? Quando nós somos ouvintes, nós escutamos de maneira inconsciente. Quando nós passamos a usar a tecnologia, isso passa a ser aprendido, passa a ser consciente. Eu preciso pensar sobre a escuta. E os pacientes que se dedicam a pensar sobre a escuta, a mudar esse comportamento, têm as melhores adaptações. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo para vocês assim. Quando a gente compra um telefone novo, comprei um novo celular, eu vou até a loja, eu pago pelo telefone celular, levo o telefone para casa e a partir dali as configurações e o que eu vou fazer com esse telefone vão depender exclusivamente de mim. Quando eu adquiro uma tecnologia auditiva, um aparelho auditivo ou um implante coclear, eu não posso agir da mesma maneira. Não é só ir lá, colocar a tecnologia e nunca mais aparecer. Então eu preciso aparecer em dois locais, né? No local que me vendeu a tecnologia auditiva, porque esse local, né, vai ser responsável pela programação, vai ser responsável pelo mapeamento de fala. Esse local vai garantir que o som esteja chegando com qualidade. Por quê? Porque o meu cérebro vai interpretar os sons que chegam via tecnologia auditiva. E aí chega a minha parte, né? Eu trabalho com o treinamento auditivo e cognitivo, que é o cérebro de quem recebeu a tecnologia auditiva. E muitas pessoas às vezes não se dão conta do benefício da tecnologia auditiva e muito menos do uso consciente da tecnologia, porque justamente eles não conseguem perceber sem um treino específico os benefícios que estão tendo. Quando eles começam com treinamento, eu já comecei treinamento auditivo de pessoas que dizem que não tinham grandes perdas muito severas, perdas grandes, e diziam assim: eu não percebo muita diferença usando e não usando a tecnologia. E através do treinamento auditivo, treinando novas conexões, novos caminhos cerebrais, eles começaram a perceber sim o benefício da tecnologia e não conseguiram mais viver sem essa tecnologia, que é muito, mas muito importante para que o nosso cérebro não pare de receber as informações auditivas, os estímulos, os sinais, a vida, e muito menos assim, que ele não deixe de se comunicar e de conviver em grupo, em família, e a tendência de quem tem uma perda de audição é acabar se isolando desse grupo. Então hoje o nosso assunto é muito pertinente, né? Então se você acredita que é só colocar a tecnologia auditiva é suficiente para ouvir bem, é como se você comprasse uma esteira ergométrica, colocasse no meio da sala e achando que pelo fato da esteira estar lá, você está garantido nos exercícios. Não, são exercícios sim auditivos e cognitivos e um cérebro que precisa estar consciente dessa escuta o tempo todo. É isso que vai fazer com que a adaptação aconteça de maneira real, verdadeira, e que você possa usar e aproveitar e usar e abusar, né, de tudo que a tecnologia pode oferecer, porque a tecnologia hoje em dia é maravilhosa, ela realmente, o estudo que existe em torno dela é gigante, então não há por que não aproveitar a tecnologia auditiva em pleno 2025. Então, o que acontece quando não há uma mudança de comportamento? Quando não há uma mudança de comportamento, eu simplesmente não sei o porquê que eu estou usando, ou para que aquilo serve mesmo, ou a importância daquilo. Quando eu não sei a importância da minha tecnologia auditiva, o porquê e para que eu estou usando, eu acabo usando só de vez em quando, eu acabo não usando pelo tempo recomendado. O tempo recomendado é usar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas se você
você não está muito consciente sobre o uso da tecnologia, se você não está muito certo se isso está causando algum benefício ou não para você, você vai usar só quando você precisa, você vai usar só quando você vai se encontrar com as pessoas ou assistir televisão, enfim. E isso já boicota, já sabota o uso da tecnologia auditiva. Então, usar pelo tempo recomendado é o primeiro grande passo que você pode dar. E olha só, parece uma informação óbvia, mas não é óbvia para todo mundo. É muito comum as pessoas não usarem a tecnologia o dia inteiro e o tempo todo. Essa semana mesmo eu fiz uma palestra aqui na Universidade em Caxias do Sul, no UX Sênior. E uma das primeiras questões que eu trouxe para o pessoal lá da palestra. Se o sinal auditivo só, né, ele vai variando, né? Uma hora eu coloco a tecnologia, eu tô ouvindo de um jeito, outra hora eu tiro a tecnologia, eu tô ouvindo de outro. Se existe uma variação o tempo todo desse sinal, dessa qualidade de estímulo para o cérebro, ele nunca vai se adaptar. Então, usar o dia inteiro, o tempo todo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, é o que vai fazer o seu cérebro se acostumar, se adaptar com a tecnologia, aderir à tecnologia, e é o que vai fazer você ter sucesso. Esse é o primeiro passo, né? Ele é óbvio, mas nem tudo que é óbvio para algumas pessoas é óbvio para outras pessoas. Então vale lembrar o quanto é importante fazer o uso todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo com essa tecnologia, certo? Então o paciente acaba não aderindo e achando, mas por que eu fiz um investimento tão grande em algo tão caro e agora eu não estou usando, né? Porque não está vendo benefício, porque simplesmente não está usando pelo tempo recomendado. E se você é daquele time que realmente usa pelo tempo recomendado, fique atento à programação, fique atento ao mapeamento de fala. Quando você compra tecnologia auditiva, você vai à loja, você adquire, você recebe uma programação, você faz um ganho, um teste, né, de um mapeamento de fala que mostra como estão as frequências de fala, né, como a sua escuta acontece para os sons de fala, e aí você nunca mais aparece lá. E aí também não vai dar certo, porque ajustes são necessários. De vez em quando você pode verificar se a sua perda, por exemplo, não piorou. Fazer uma audiometria todos os anos. Eu já atendi uma paciente que ela tinha uma perda severa, e ela me procurou. Na época eu trabalhava em um local em que eu fazia os exames de audição, e ela falou assim, meu aparelho auditivo não está funcionando. E aí eu coloquei ela na cabine para fazer uma audiometria e ela tinha perdido um restinho de audição que ela ainda tinha. Então, de uma perda severa, ela foi para uma total perda de audição, não escutava mais nada, e não era o aparelho auditivo, era a audição que havia piorado. Então, acompanhar com a audiometria todo ano, cuidar da programação, porque se a audiometria piora, a gente precisa mexer nessa programação para verificar se está adequada para a sua perda de audição. Então, esses exames, essas visitas, elas são fundamentais, importantes, e não dá para ficar sem, certo? Outra questão muito importante: persistência de leitura labial. Olha só, no meu curso, no Manual da Escuta, que é o programa de reabilitação auditiva para quem usa tecnologia auditiva, tem uma aula especial só sobre leitura labial. Eu acredito que as pessoas que fazem a leitura da fala, que fazem a leitura labial, elas se beneficiam muito desse recurso. Eu ensino, inclusive, a fazer a leitura labial, mas muitas vezes a pessoa está só apoiada na leitura da fala e não está treinando a escuta, não está percebendo se realmente está entendendo, escutando, ou se está só nesse apoio da leitura de fala. Então é importante fazer a leitura da fala, leitura labial, enfim, mas de vez em quando virar e fazer com que a pessoa fale sem que você olhe, para ver se você está realmente treinando, entendendo o que ela está dizendo, se a escuta está boa, certo? Porque às vezes a gente fica aqui nesse apoio de leitura e não treina a escuta, não trabalha a escuta. Existe um trabalho específico que a gente pode fazer com a escuta, é claro. Se você estiver numa festa de aniversário, se você estiver num encontro com outras pessoas, você não vai ficar treinando isso, mas você pode treinar isso em casa, no seu ambiente de casa, com os seus familiares, para que realmente a escuta esteja acontecendo e você não esteja só usando o apoio da fala, tá? Por quê? Porque usar só esse apoio vai gerar cansaço, sobrecarga, uma sobrecarga cognitiva, né? O tempo todo passando trabalho para entender o que o outro está dizendo, certo? E acaba dificultando ainda mais. Outra questão importante: expectativas irreais. As pessoas
comparam a velha escuta com a escuta de agora. Acham que usar o aparelho auditivo é a mesma coisa que antes. Eu já falei em algumas situações para você, por exemplo, eu tenho no meu cérebro alguns arquivos, alguns registros, alguns sons. É natural, é normal que quando eu coloque meu aparelho auditivo, eu vá em busca desses registros, né? Então, alguém tá tocando piano, eu vou comparar com o piano que eu tenho guardado aqui no meu arquivo. É natural, é normal eu comparar as vozes das pessoas com as vozes agora a partir da nossa escuta. É tudo muito natural. Só que se eu ficar presa naquela forma como eu ouvia, na forma como era antes, eu acabo não me abrindo para essa novidade. Pode ser que seja diferente, sim, com o aparelho auditivo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem as suas características individuais. Pode ser que seja diferente para você, pode ser que não perceba muita diferença. Cada um é um, mas assim, comparar com a velha escuta te deixa preso à comparação, à reclamação o tempo todo. Não, mas não tá igual, mas não tá bom, mas ainda não tá como eu quero. Então não vai ficar como você era antes, não vai ficar do mesmo jeito. Você precisa se adaptar a essa nova forma de escutar. Agora é diferente, talvez seja mais metalizado, talvez seja com um pouquinho mais de interferência do ambiente, mas aos poucos o seu cérebro, se você usar todos os dias, o dia inteiro, ele vai se adaptar. Tem gente que vai lá nos ajustes do próprio aplicativo do aparelho auditivo, né, e fica fuçando, fica mexendo, fica o tempo todo modificando aqueles parâmetros, certo? Gente, acostumem-se com a nova escuta. Isso é um recurso que tem ali no aparelho auditivo, é importante, mas tem gente que muda isso tanto o tempo todo que não acostuma nem com uma coisa nem com outra. Então vamos lá, foco, use o dia inteiro e acostume-se com a nova escuta. E quando tá difícil, vamos fazer um treinamento auditivo e cognitivo, certo? Abandonar a tecnologia, tá, gente, não é uma opção. Tá? Estudos mostram que o declínio cognitivo, que as dificuldades que a gente tem quando a gente envelhece estão muito relacionados à perda de audição. Então, nunca abandone o uso, procure se adaptar sempre, procure orientação se você não está se adaptando, mas ficar sem a tecnologia não é uma opção, certo? Sabe que eu atendi uma senhora, né? Uma senhora de meia idade. E ela estava iniciando o uso da tecnologia, mas ela não percebia muito os ganhos, enfim, ela estava em dúvida se ela comprava o aparelho ou não, porque ela não percebia muitos ganhos, mas a perda dela não era muito pequena, era a partir de uma determinada frequência. A mãe dela também tem perda de audição, e ela falou, minha mãe tem muita dificuldade em se adaptar com a tecnologia auditiva. E uma das coisas que eu falei para ela, talvez a sua mãe tenha iniciado a perda de audição ali, nessa tua idade de agora, e tenha deixado para lá, tenha se adaptado a isso, se habituado a isso e não foi em busca de ajuda. E de fato colocou o aparelho auditivo só mais velho. Então, se você não quer ir pelo mesmo caminho, já comece a adaptação agora, né? O treinamento, e ela realmente comprou o aparelho e realmente entrou em treinamento auditivo e cognitivo e ela tá amando. Por quê? Porque são novos caminhos cerebrais. Ela já veio aqui, ela falou, nossa, eu posso treinar a memória, então eu tenho dificuldade na memorização, às vezes eu tenho uma dificuldade de atenção, então até isso eu vou poder melhorar. Sim, até isso a gente pode treinar, porque o nosso cérebro cria novos caminhos, novas conexões e aprende sempre. Comunicação falha no trabalho e na família. Eu preciso avisar para minha família, eu preciso comunicar no meu trabalho que eu tenho uma perda de audição. Como eu ensino as pessoas a se comunicarem? Primeiro que, às vezes, as pessoas têm uma tendência a achar que o aparelho auditivo traz uma certa vulnerabilidade. Eu não vou falar lá no meu trabalho que eu tenho uma perda de audição, porque afinal de contas, o que eles vão pensar de mim? Eu vou te dizer uma coisa, quem não tá com o aparelho auditivo e tem uma perda auditiva, realmente fica vulnerável. Agora, quem está com o aparelho auditivo, está tratando, está treinando, não fica vulnerável. Não é ruim, não, dizer para a equipe que às vezes é melhor falar mais devagar do que falar alto. Gritar não resolve nada, mas falar de forma mais lenta, sim, ajuda. Fale para a equipe de você, chame meu nome antes de começar a falar comigo, porque aí você se prepara para receber aquela informação, né? Por exemplo, alguém quer falar comigo, Karen, e aí eu primeiro vou olhar,
vou fazer atenção, vou dar atenção para aquela pessoa e aí sim ela começa a falar. Muitas pessoas que têm perda de audição, o recurso visual, os gestos ajudam muito no ambiente de trabalho, principalmente quando tiver aquela confusão, muita gente, né? Até assim, ó, organizem o grupo, olha gente, falem um de cada vez. Essa fala, né, um falando junto com o outro, não favorece a minha escuta. Essa semana eu contei pra você, né, que eu já fui fazer uma palestra e um dos cuidados que eu tive nessa palestra foi no preparo dos slides. Então eu procurei fazer slides com muita informação visual, né? Muita informação visual, informação escrita, mas informação visual, porque eu tô trabalhando e lidando com um público que pode ter perda de audição, que pode ali no meio ter usuário de aparelho auditivo. Então eu preciso preparar também o material, né, com o qual eu vou trabalhar com esse público, de maneira que ele possa ter esse entendimento real daquilo que eu tô tentando passar para ele. No ambiente de trabalho, que o ambiente seja iluminado, vou conversar com alguém, né, que tenha uma boa luminosidade, que eu possa ver, que você possa ver bem a boca de quem tá falando com você, porque naquele momento você vai precisar desse apoio. Pode ser necessário reformular, pode ser necessário repetir a informação, avise que isso é necessário. Às vezes você também não sabe bem como orientar esse pessoal da equipe para que seja mais eficiente ali na sua comunicação. Ambientes muito abertos causam grande reverberação. Então, por exemplo, fazer uma reunião em um ambiente tipo um galpão, um ambiente aberto, com janelas abertas, pouco tapete, pouca cortina, isso tudo faz com que o som do ambiente reverbere de uma maneira que possa causar dificuldade da escuta. Então, saber dessas informações é importante, né? Sentar em círculo, né, para que você possa olhar para todas as pessoas que estão se comunicando com você, é muito importante também, né? Eu tenho que contar um caso para vocês, assim, ó, de um local que eu tava almoçando. Nesse local tinham duas pessoas usando aparelho auditivo e uma das pessoas desse almoço, né, chegou com uma caixa de som desse tamanho, com um som a milhão atrás, né, para ouvir ali durante o encontro. Ninguém conseguia falar, nem quem estava ouvindo bem e nem quem estava de aparelho auditivo, porque o som estava muito alto. Mas aí, as pessoas que usam aparelho auditivo, elas podem informar, olha só, eu tenho uma perda de audição. Se eu quiser conversar nesse ambiente, eu preciso que o volume seja reduzido ou que não tenha sons competindo ali nesse momento. Eu acho que você precisa dizer isso para quem convive com você. Se são seus familiares, se são as pessoas que convivem com você, que sabem que você tem uma perda de audição, isso vai ser, né, natural e você precisa sim contar para essa pessoa como é mais fácil para você se comunicar quando você está nesses ambientes, certo? A estagnação do cérebro auditivo é uma das coisas que acontece. Você coloca o aparelho auditivo e acha que não precisa treinar nada. Então aqui, ó, o cérebro, ele precisa ser treinado auditivamente e cognitivamente. Só treinado ele se desafia e se reorganiza. Então você vai botar o aparelho auditivo, você vai botar um implante coclear e o cérebro vai se reorganizar. Como? Usando todos os dias, o dia inteiro e fazendo um treinamento auditivo e cognitivo, certo? Se fosse possível, eu diria que todo mundo precisaria passar por um treinamento auditivo e cognitivo para entender como a escuta acontece dentro do cérebro e para conseguir ter uma performance, tirar o melhor, eu diria, da tecnologia auditiva, certo? Então, quando um cérebro treina, quando ele está treinado, ele cria novos caminhos, ele cria novas conexões e isso é favorável em todos os aspectos da vida, né, da saúde do nosso cérebro, tá? Sem treino pode não ser percebido o avanço e a melhora com o uso da tecnologia. Eu gosto muito da avaliação do processamento auditivo central. Alguns pacientes fazem a avaliação do processamento auditivo central. Para alguns pacientes que chegam no meu consultório, eu faço o Audibility, o Audifoco, ou um ou outro, que são triagens lá do final do cérebro de processamento auditivo central. Eu vou verificar, depois de uma certa estimulação com o paciente, eu verifico como são as habilidades auditivas e quais habilidades eu preciso potencializar mais no treino, né? Olha, esse paciente precisa treinar mais, por exemplo, figura fundo. Esse paciente tem uma dificuldade nessa área, precisa treinar mais isso. Então a gente avalia e verifica para onde direcionar esse treino auditivo e cognitivo, certo? Caminho correto. Uso do aparelho auditivo ou do implante coclear
o dia inteiro, todos os dias. Treinamento auditivo estruturado, treinamento auditivo e cognitivo estruturado. Não é só colocar tecnologia auditiva, é treinar o cérebro, ensinar ao cérebro os novos caminhos que precisam ser percorridos. Orientação à família, entender que a comunicação é uma via de mão dupla, certo? Eu oriento a minha família, se eu tiver uma perda de audição, como é a melhor maneira de se comunicar comigo. A família não vai se dar conta de muitas coisas, e se você não orientar o local de trabalho e a família, eles não vão adivinhar e não saberão como eles podem te ajudar. E eu tenho certeza que todos terão um maior prazer e carinho em auxiliar você, certo? Acompanhamento fonoaudiológico, né? Acompanhamento com a fonoaudióloga constante, tanto na programação, mapeamento de fala e no treinamento auditivo e cognitivo, que olha, é uma virada de chave e muda a sua vida para muito, mas muito melhor, certo? E tenha expectativas realistas, certo? Esse conteúdo e outros conteúdos muito maravilhosos e importantes e fundamentais para o seu avanço através do uso da tecnologia auditiva estão no Manual da Escuta. Convido para que você conheça o Manual da Escuta no link da bio e ele vai transformar a sua vida, a sua escuta, a história da sua vida e da sua perda auditiva. Um abraço!